Dentro da vida espiritual, poucas expressões causam tanta confusão quanto estas duas. Magia branca e magia negra. Muita gente ouve esses termos e logo pensa em mistério, medo, ameaça, poder oculto ou domínio sobre a vida alheia. Mas é preciso começar do jeito certo. Magia, em sentido profundo, é movimentação de forças. É a arte de direcionar intenção, pensamento, palavra, elemento e rito para produzir um efeito. Desde os tempos antigos, os sábios já compreendiam que o universo responde à vibração, à vontade e à lei. Nada está solto. Nada acontece sem consequência. Quando uma força é despertada, ela segue um rumo, e esse rumo revela a qualidade moral de quem a movimenta. Magia não é brincadeira, não é fantasia de curiosidade e nem espetáculo para alimentar vaidade. Magia é ciência espiritual em ação. Ela pode estar numa oração sincera, num banho de ervas preparado com fundamento, numa vela firmada com fé, num ponto riscado com responsabilidade, numa guia cruzada com propósito, num gesto de bênção ou num trabalho de descarrego feito dentro da lei. O que define a natureza da magia não é apenas a forma externa do rito. O que define é a intenção, o merecimento, o respeito ao livre-arbítrio e a sintonia com as leis divinas. Por isso, quando se fala em magia branca, fala-se da força voltada para o bem, para a cura, para a proteção, para o equilíbrio, para o esclarecimento e para a libertação espiritual. A magia branca trabalha para desfazer cargas, romper obsessões, equilibrar caminhos, fortalecer a mente e recolocar a pessoa em sintonia com aquilo que é justo. Ela não agride a lei. Ela serve a lei. Ela não escraviza ninguém. Ela ampara. Mesmo quando precisa ser firme, ela atua para restaurar, nunca para degradar. Já a chamada magia negra é toda movimentação espiritual feita sem respeito ao equilíbrio, sem compromisso com a verdade, principalmente sem respeito ao livre-arbítrio. Ela busca dominar, ferir, confundir, separar, adoecer, prender, humilhar ou desviar. Às vezes é praticada por ódio, às vezes por inveja, às vezes por vingança, e muitas vezes por desespero, egoísmo e ambição. Há quem procure esse tipo de força querendo amarrar alguém, derrubar um rival, destruir uma família, travar a vida de outra pessoa ou obter vantagem a qualquer custo. Quem entra nessa faixa se afasta da luz e assume grave responsabilidade diante da própria consciência e diante da lei espiritual. É importante entender uma verdade que muitos ignoram. A força movimentada sempre cobra preço. Ninguém lança treva sem tocar a própria mão com treva. Ninguém cultiva destruição sem se aproximar daquilo que destrói. A magia negativa pode até produzir efeitos temporários, mas ela nunca traz paz verdadeira. Ela cria laços pesados, compromissos dolorosos e afinidades perigosas. O mal que alguém encomenda não termina no alvo. Ele também se escreve no campo espiritual de quem pediu, de quem fez e de quem sustentou. Muitos perguntam se existem anjo de guarda, guias, protetores e a força dos orixás. Como alguém ainda pode sofrer ataque espiritual ou magia negativa? A resposta exige maturidade. Nem todo sofrimento vem apenas da maldade alheia. Há situações em que a pessoa está passando por resgate de atos do passado. Em outras, a dor funciona como despertamento para que ela acorde para escolhas, companhias, vícios, pensamentos e atitudes que precisam ser transformados. A espiritualidade superior não abandona ninguém, mas também não impede o aprendizado necessário. Há males que são simplesmente retirados. Outros precisam primeiro ensinar. Isso não significa aceitar tudo passivamente. Quando há obsessão, demanda, carga negativa ou trabalho feito por maldade, a Umbanda tem recursos sagrados para limpar, cortar, descarregar, firmar e proteger. Mas tudo deve ser feito dentro da lei. A verdadeira caridade espiritual não atropela o destino de ninguém. Não se mexe na vida alheia sem necessidade. Não se faz intervenção séria sem consentimento da pessoa em sofrimento. Não se quebra o livre-arbítrio para produzir um resultado aparentemente bom. Se a vontade do outro é ignorada, mesmo com discurso bonito, já se entrou numa zona espiritual perigosa. Aqui existe uma linha muito sutil. Há quem pense que magia negra é só fazer o mal de maneira escancarada. Não é apenas isso. Sempre que alguém tenta manipular o caminho de outra pessoa sem direito espiritual para isso, já está flertando com uma prática desequilibrada. Forçar reconciliação amorosa, interferir num relacionamento, mexer no sentimento de alguém, impor separação, exigir submissão, desejar que o outro perca a própria vontade para satisfazer capricho pessoal. Tudo isso é grave. Amor sem liberdade não é amor. É aprisionamento. E tudo que aprisiona a alma se afasta da luz. Também é preciso vigiar contra o medo exagerado. Nem todo problema é magia negra. Nem toda fase ruim é demanda.
Nem todo cansaço é ataque espiritual. Às vezes a pessoa está colhendo o resultado de escolhas ruins, de ambientes pesados, de convivências tóxicas, de palavras destrutivas repetidas por meses, de vícios emocionais e mentais que abriram brechas. A melhor proteção continua sendo firmeza de cabeça, oração, conduta digna, disciplina moral, pensamentos elevados e vida reta. Quem cultiva mentira, agressividade, arrogância, maledicência e descontrole vai afrouxando a própria defesa espiritual. O melhor contra a influência negativa começa no íntimo. Pensar melhor, falar melhor e agir melhor já muda a frequência do espírito. Uma cabeça desgovernada se torna terreno fértil para perturbação. Uma cabeça afirmada em oração e responsabilidade se torna difícil de alcançar. Objetos consagrados, guias, medalhas, ervas, banhos e firmezas ajudam, sim, quando preparados com fundamento. Mas nenhum objeto substitui consciência limpa e coração alinhado com o bem. O amuleto, sem mudança íntima, vira enfeite. A proteção verdadeira nasce da sintonia. Outro ponto sério: não se deve brincar de magista. Hoje existe muita curiosidade, muita pressa e muita gente querendo abrir portais, chamar forças, riscar símbolos, acender velas e misturar elementos sem preparo. Isso é perigosíssimo. Movimentar energia exige disciplina física, equilíbrio emocional, sustentação espiritual e conhecimento ritual. Um detalhe errado altera o resultado. O que deveria curar pode perturbar. O que deveria harmonizar pode atrair carga. O que deveria abrir caminho pode escancarar brecha. Na vida espiritual, improviso irresponsável costuma custar caro. Há pessoas que, por curiosidade ou vaidade, aprendem um fragmento de ritual e acreditam que já dominam mistérios profundos. Não dominam. Manipular forças sem preparo é como misturar substâncias desconhecidas esperando o remédio e produzir uma explosão. Por isso, a tradição séria sempre valoriza estudo, disciplina, humildade e acompanhamento correto. Quem realmente conhece os fundamentos se torna mais responsável, não mais exibido. Quanto maior o saber, maior o respeito pelo invisível. A Umbanda carrega dentro de si recursos sagrados e suficientes para o cuidado espiritual de quem busca amparo com sinceridade. Velas, ervas, banhos, difumações, orações, pontos cantados, pontos riscados, firmezas, cruzamentos, passes, descarregos, orientações morais e a caridade das entidades de luz. Tudo isso forma um corpo de sabedoria vivo. Não há necessidade de sair correndo atrás de toda novidade que aparece vestida de mistério. Nem tudo o que é vendido como segredo espiritual traz fundamento. Em muitos casos, traz exploração, vaidade e risco. Quando alguém procura ajuda espiritual, o mais importante não é alimentar paranoia, mas buscar discernimento. Se existe uma carga, ela pode ser tratada. Se existe obsessão, ela pode ser encaminhada. Se existe sofrimento permitido por aprendizado, ele pode ser aliviado e compreendido. Se existe desequilíbrio íntimo, ele pode ser corrigido. A Umbanda não trabalha para assustar. Trabalha para esclarecer, libertar e reorganizar o ser. A verdadeira magia branca não alimenta desespero. Ela devolve eixo, fé e responsabilidade. Encerrando, guardem isto no coração. Magia branca e magia negra não são apenas nomes opostos. São expressões de duas posturas diante da vida. Uma serve à luz, à cura e à liberdade. A outra serve ao ego, ao controle e à desordem. Quem deseja proteção deve escolher diariamente de que lado vibra, de que lado fala, de que lado pensa e de que lado age. Porque toda oração, toda palavra, toda intenção e toda escolha já movimentam força. E no terreiro da existência, cada alma revela sua magia pelo modo como trata a criação de Deus.